Tudo bem, pessoal? Vamos lá então. Terceiro vídeo aí desse módulo 2, exercícios de 16 a 22, tá? São 7 exercícios, de olho no tempo, solta lá o cronômetro, exercício 16. Uma organização não governamental divulgou um levantamento de dados realizados em algumas cidades brasileiras sobre saneamento básico. Presta atenção. Os resultados indicam que somente 36% do esgoto gerado nessas cidades é tratado. O que mostra que 8 bilhões de litros de esgoto sem nenhum tratamento são lançados todos os dias nas águas. Olha para mim, se 36% são tratados, faltam 64% que não são tratados. Esses 64% que não são tratados representam os 8 bilhões de litros de esgoto sem nenhum tratamento. Tudo bem? Então, 8 bilhões equivale a 64%. Uma campanha para melhorar o saneamento básico nessas cidades tem como meta a redução da quantidade de esgotos lançados nas águas diariamente, para 4 bilhões de litros nos próximos meses. Espera lá, se você vai reduzir de 8 bilhões para 4 bilhões, você vai cortar pela metade. Se o 8 bilhões tem a ver com 64%, os 4 bilhões tem a ver com 32%. O que significa que você vai aumentar em 32% que já era tratado, que era os 36%. 32 mais 36 vai para 68, olha o que ele fala. Se o volume de esgoto gerado permanecer o mesmo e a meta dessa campanha se concretizar, o percentual de esgoto tratado passará a ser de 68%. Olha que coisa mais linda, pessoal. Você resolve o exercício todo sem a necessidade de fazer conta, só no raciocínio. 36% tratado, 64% não tratado. 64% tem a ver com 8 bilhões, metade disso, 4 bilhões, vai dar 32%, somado com os 36, vai dar lá os 68%. Beleza? Exercício 17. A Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, de São Paulo, testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via. Percebam que ele coloca assim, ó, os dois lá na figura, os dois radares ficavam a uma distância de 2,1 quilômetros um do outro. As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea ao se passar pelo radar e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser de no mínimo 1 minuto e 24 segundos. Então, pessoal, para percorrer, presta atenção, os 2,1 quilômetros, 1 minuto e 24 segundos. Com isso, a CET precisa instalar uma placa antes do primeiro radar, informando a velocidade média máxima permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível entre os que atendem às condições de condução segura observadas. A placa de sinalização que informa a velocidade que atende a essas condições é... Pera lá, gente. Se velocidade é distância dividida pelo tempo, vou precisar um pouquinho da física de vocês aí. É mais fácil, nesse caso, calcular esta velocidade em metros por segundo, porque afinal de contas, ó, 2,1 quilômetros são 2.100 metros. Se nós estamos falando de 1 minuto e 24 segundos, 1 minuto são 60 segundos. 1 minuto, 60 segundos, 60 mais 24, você tem 84. 84 segundos são o quê? 1 minuto e 24. Daí que eu preciso um pouco da física. Lembra que para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, metros por segundo para quilômetros por hora, você sempre multiplica por 3,6. Tudo bem? Por que multiplicar por 3,6? Lembra que 1 hora tem 3.600 segundos e 1 quilômetro tem 1.000 metros, certo? Então, se você pensar em 3.600, 1.000 metros, você vai chegar aqui nesse 3,6. Faz a continha, vê se você concorda comigo. Ó. Se a gente multiplicar 2.100 por 3,6, vai fazer isso aqui. Vamos para cá. 2.100 vezes 3,6. 6 vezes 0, 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2. 3 vezes 0, 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2. Isso vai dar 0, 0, 6, 5 e 7. Tudo bem? Fez a soma lá, uma casa decimal vai dar 7.560.
Esse 7.560, que é o 2.100 vezes 3,6, vai ter que ser dividido por 84. Se você dividir isso aqui por 84, então vamos pegar assim, ó, 7.560 dividido por 84, vai ficar, aqui a gente tem 7.560, certo? Então você vai pegar 756 vezes, dividido por 84, vai ser 9. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 8, 72, mais 3, 75. Olha que coisa mais linda. Fez a divisão, vai ficar 90. Porque aí deu 0 aqui, 0 dividido por 84 vai dar 0. Ou seja, 2.100 metros em 84 segundos vezes 3,6 é a mesma coisa que 90 quilômetros por hora. E 90 quilômetros por hora é a placa que está na alternativa correta, letra C. Tudo bem? Belezinha? Gostou do exercício, né? Vamos lá então caminhar para o exercício 18. Dá uma olhadinha no que ele vai falar ali para nós no exercício 18. Ele diz assim, ó. Em uma cidade, o valor total da conta de energia elétrica é obtido pelo produto entre o consumo e o valor da tarifa, adicionados a COSIP, contribuição para custeio da iluminação pública, conforme a expressão, ó, valor do quilowatts-hora, vezes o consumo, mais a COSIP. O valor da COSIP é fixo em cada faixa de consumo. O quadro mostra o valor cobrado para algumas faixas. Até 80, 0. Superior a 80 até 100, 2. Superior a 100 até 140, 3. Superior a 140 até 200, 4,50. Olha que maravilha agora. Suponha que em uma residência, todo mês o consumo seja de 150 kWh e o valor do quilowatt-hora com tributo seja de 50 centavos. Pessoal, 50 centavos é meio real. 150 vezes meio vai dar 75. Esse 75, agora concorda comigo o seguinte, ó, 150 vezes 50 centavos, 75. Como ele consome 150, vai lá na tabela, última linha, você tem que acrescentar 4,50. Então essa família está gastando sempre 79,50. Tudo bem? Agora o que ele fala? O morador dessa residência pretende diminuir seu consumo mensal de energia elétrica com o objetivo de reduzir o custo total da conta em pelo menos 10%. Se nós estamos falando em 10%, não se esqueça, 10% é 10 sobre 100, que é 1 sobre 10. Gente, para o Enem, não pode ter que fazer essa conta. Você não pode chegar no Enem e ter que fazer 10%. 10 sobre 100 é 1 sobre 10, então divide por 10. Dividiu 79,50 por 10, sistema decimal, módulo 1. Dividiu por 10, desloca uma casa. Então vai ter que cair 7,95. Então se ele pretende reduzir no mínimo 10% do gasto, subtraiu vai ficar 10 menos 5, que é 5, 14 menos 10 menos 5, 5, 14 menos 9, ó, emprestou aqui, né? Então vai ficar 14 menos 9, que vai dar 5, 78 menos 7, que vai dar 71. Então, tem que cair para no mínimo 71,55. Agora pensa comigo. Para cair 71,55, esse 71,55 vai ter que entrar na outra faixa. Porque na melhor das hipóteses, na última linha, olha para a tabela, 140 kWh mês, 140 vezes 50 centavos já dá 70. 70 mais 4,50 já dá 74,50. Então só vai cair para 71,55, só cairá para 71,55 se você subir a linha. Ou seja, você gastar entre 100 e 140 e aí cai para R$3 a taxa da COSIP, né? O valor ali da contribuição. Ou seja, para chegar em 71,55 no mínimo, a taxa diminui para 3. Ou seja, você diminui a taxa em 3, realmente ali de taxa você vai gastar 68,55. De taxa não, de consumo você vai gastar 68,55. Agora lembra do seguinte, nós estamos pagando 50 centavos por quilowatt-hora. Ou seja, se eu estou gastando isso, é só eu multiplicar isso aqui por 2, sim ou não? Lembra disso? Ó? Lembra que se eu gasto 150, é vezes meio. Então é como se eu tivesse que dividir isso por 50 centavos, mas dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Se de consumo eu vou gastar isso, e você tem R$0,5 para cada quilowatt-hora, multiplica isso por 2 para descobrir o consumo. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10 mais 1, 11. 2 vezes 8, 16 mais 1, 17. E 2 vezes 6, 12 mais 1, 13. Então isso aqui vai ficar 137,1.
Tudo bem, pessoal? Ó, de novo, se eu gastar 100 vezes 50 centavos vai dar R$50. Se eu gastar 80 kWh vezes 50 centavos vai dar 40. Então, se eu tenho o preço, ao invés de multiplicar por meio, você vai dividir por meio. E dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Ou seja, para diminuir esses 10%, eles vão ter que consumir no máximo 137,1 kWh. Isso vai dar a alternativa correta, letra C. Tranquilo, pessoal? Molezinha? Então vamos lá para o exercício 19. Dá uma olhadinha lá no exercício 19. Ele diz o seguinte: o Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cubram por volta de 470 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para pastagens e 80 milhões para agricultura, somadas as lavouras anuais e as perenes como café e a floricultura. Desse texto, olha o que ele pede. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para agricultura em relação à área do território brasileiro. Gente, agricultura, 80 milhões de hectares. Área total, 853. Não se esqueça disso, para a prova do Enem é muito importante. Se eu quero saber a porcentagem em relação ao total, eu vou pegar a parte que cabe à agricultura e dividir pelo total. Isso vai me dar a porcentagem, você tem lá os resultados aqui dentro das alternativas. O que eu tenho que fazer, Suzuki? Faz a continha. 80 dividido por 853 vai dar 0 para cada um. 800 dividido por 853, ó, emprestou, vírgula para separar a unidade de décimo. 800 por 853, 0 de novo. E emprestou 8.000 por 853. Aqui já vai ser decisivo. Porque percebam que para chegar nesse 8.000 dividido por 853, você vai ter que colocar 9. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 5, 45. Mais 2 vai dar 47. 9 vezes 8, 72, 72 mais 4 vai dar 76. Tudo bem, não? O senhor continua? Não precisa. Porque vai continuar aqui, só que 0,09 é aproximadamente 9%. E a única resposta das 5 alternativas que tem o 9% é a alternativa correta, letra D. Vai dar 9,4, se eu fizer a conta vai dar certinho 9,4, mas você não precisa continuar. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos dar uma paradinha, vou apagar aqui, logo em seguida a gente já volta com o próximo exercício, beleza? Até daqui a pouquinho. Então, na continuação aqui, pessoal, exercício 20 vai dizer o seguinte: para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer nesse contexto. Pacientes têm a doença e o resultado é positivo. Pacientes têm a doença e o resultado do teste é negativo. Paciente não tem a doença e o resultado do teste é positivo. Paciente não tem a doença e o resultado do teste é negativo. Bom, o índice de desempenho para avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade definida como a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. O quadro refere-se a um teste diagnóstico para a doença A aplicado em uma amostra composta por 200 indivíduos. Pessoal, presta atenção. A sensibilidade é a probabilidade do resultado ser positivo sabendo que ele tem a doença. A doença A, ela é presente em quantas pessoas? Olha na tabela, 95 positivo e 5 negativo, mas ela é presente em 100 pessoas. Das 100 pessoas que têm a doença, que é a primeira coluna, os ausentes não me interessam. O teste de sensibilidade é quem dá positivo e tem a doença. Olha que moleza. Das 100 pessoas que têm a doença, quantos que têm positivo? 95. E 95 em 100, ou seja, a alternativa E, a sensibilidade do teste é de 95%. Tudo bem, pessoal? Sem nenhum segredo aí este exercício, né? Exercício 21. De acordo com a ONU, da água utilizada diariamente, 25% são para tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes. 33% são utilizados em descargas de banheiro, 27% para cozinhar e beber, 15% são para as demais atividades.
No Brasil, o consumo de água por pessoa chega em média a 200 litros por dia. Então, por pessoa, 200 litros por dia. O quadro mostra sugestões de consumo moderado de água por pessoa por dia, em algumas atividades. Aí ele diz o seguinte, ó, tomar banho, 24, dar descarga, 18, lavar as mãos, 3,2, escovar os dentes, 2,4, beber e cozinhar, 22. Agora, se você olhar na tabela acima, o que faltou? Só as outras atividades. Então vamos pensar no seguinte, se cada brasileiro adotar o consumo de água indicada no quadro, mantendo o mesmo consumo nas demais atividades, mas o que eram as demais atividades? 15% do que ele já fazia. Se ele já gastava 200 litros por dia e vai manter, olha o que vai acontecer, 200 litros vezes 15%, isso vai manter as outras atividades. 15% de 200, 30 litros. O resto, os 23, 25%, 33%, 27%, você vai mudar para quem? Para o quadro, que é o que ele propõe. Ou seja, aqui vai ficar 6, 4 mais 8, 12, mais 3, 15, mais 2, 17, mais 2, 19, 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 1, 6. Então isso aqui dá 69,6 mais 30. 69,6 mais 30 dá 99,6. Para 200 vai dar 100,4, certo ou não? Para 200 falta 100,4, olha o que ele pede. Se cada brasileiro adotar, então economizará diariamente, em média, em litros de água. Qual vai ser a economia? De 200 cai para 99,6, a economia vai ser de 100,4 litros, a alternativa correta, letra C. Beleza? Vamos para o último exercício do nosso bloco? O último exercício do nosso bloco é o exercício 22, que vai trazer a seguinte pergunta, ó, seguinte problema. Uma pessoa compra semanalmente numa mesma loja sempre a mesma quantidade de um produto que custa R$10 a unidade. Como já sabe quanto deve gastar, leva sempre R$6 a mais do que a quantia necessária para comprar tal quantidade, para o caso de eventuais despesas extras. Ou seja, gente, quanto que ela leva? Se cada produto custa 10 e ela compra uma certa quantidade X, ela vai gastar 10 vezes X. Mas quanto que ela leva? R$6 a mais para garantir, para não ter problema de ter alguma eventual despesa. Olha que legal isso aqui, ó. Entretanto, um dia, ao chegar à loja, foi informada de que o preço daquele produto havia aumentado 20%. 20 sobre 100 é 2 sobre 10. O produto custava R$10. Se ele custava R$10 e aumentou 20%, pensa comigo. 10 vezes 20%, ó, 20% de 10, quanto que aumentou? Simplificou, vai aumentar R$2. Então vamos lá. Quanto que ele comprava? É o que ele vai perguntar. Comprava X unidades. X vezes 10, que é que era o preço de cada unidade. Mais 6, que vai ficar igual a quanto? Presta atenção, ó. Devido a esse reajuste, conclui que o dinheiro levado era a quantia exata para comprar 2 unidades a menos em relação à quantidade habitualmente comprada. Quanto que ele comprava por vez? X. Por isso que eu pegava o preço da unidade, que é 10, gastava R$10 por unidade, pagava 10 vezes o X mais o 6. Como aumentou para R$12, o dinheiro que ele levava era igual a quem? Dava para comprar X de novo? Não, mas ele falou que dava para comprar exatamente 2 unidades a menos. Olha que maravilha. Você comprava X, pagava 10, sobrava 6. Esse dinheiro que ele levava é exatamente o quê? Se subiu 20%, passou a custar 12, mas ele não vai comprar X, ele vai conseguir comprar X menos 2. Com isso, você descobre o X, que é a quantidade que ele comprava. O que ele pede? A quantia que essa pessoa levava semanalmente. Ela levava quanto? 10x mais 6. Vou achar o x, jogar aqui para chegar na resposta. Vamos lá. 10 vezes x mais 6 é igual, faz propriedade distributiva, 12x menos 24. Operações inversas. 6 mais 24 vai ficar igual a 12x menos 10x. 6 mais 24 dá 30, que vai ficar igual a 2x. Se 2x é igual a 30, x é igual a 15. Ou seja, ó, toda semana ele comprava 15 produtos que custavam R$10.
mas levava 6 para garantir. 15 vezes 10, 150. 150 mais 6 dá quanto? 156. Que é o que ele levava, a alternativa correta vai ser letra B. Agora, só para a gente poder entender certinho o que está acontecendo. Como subiu para R$12, ele consegue comprar 2 a menos. 15 menos 2 dá 13. E se você fizer aí, ó, 12 vezes 13 vai dar exatamente o 156. Então ele levava 156 porque esse 6 era a quantia a mais para eventuais despesas extras. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Bom, 7 exercícios, se você olhar, você vai ver que deu menos do que 21 minutos, deu 20 minutos e pouquinho, até ali na faixa de 20 minutos. Lembra sempre também que a gente faz as explicações, faz alguns parênteses, então, de novo, deu tempo, tranquilo. Importante, qualquer dúvida que ficou em relação a algum enunciado, em relação a alguma situação aí, volta o vídeo, assiste de novo para fixar bem a ideia. Tranquilo? Um grande abraço. No próximo vídeo a gente finaliza o módulo 2, fazendo dos exercícios 23 ao 29, certo? Até daqui a pouco.